que está acontecendo vai roubar a sua alegria. O pai deseja o melhor para o seu filho. De repente está caminhando para aquela coisa, você vai ao hospital, fazer um exame de rotina, de repente você recebe do médico um laudo que você está em uma condição pela medicina que você não tem cura. Aquilo é como te tirar a sua alegria. Aquele sentimento, aquela experiência do primeiro amor, aquilo se vai. Agora, irmão, nós estamos livres disso. A fase presente do ministério do Irmão Branham foi assim. As circunstâncias da vida do ministério do profeta, a ponto dele ouvir aquela palavra do senador dizendo, você ainda continua sustentando este evangelho? Depois que você perdeu a sua filha, perderam a sua esposa, essas circunstâncias da vida, você tem coragem de dizer que Deus é curador, que Deus é alegria, que Deus é salvação. Mas o profeta, ele teve discernimento, ele diz assim, não é eu que estou sustentando esta mensagem, é Ele que está me sustentando. Que coisa maravilhosa, que Deus nos dê essa alegria, esse gozo infindo. Isso que não passa, ela passa, vai aumentando. Aleluia. Graças a Deus. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, as coisas que me aconteceram, ao invés de roubar minha alegria, contribuíram para o progresso do evangelho. Eu tenho de perguntar a Paulo, que coisas são essas? O apóstolo Paulo falando, que coisas são essas? Mas vamos ver qual foi essas coisas. Eu poderia responder para nós. O apóstolo Paulo falando para nós, respondendo essa pergunta. Quais foram essas coisas? Eu fui perseguido em Damasco. Lá na prisão. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui preso e açoitado em Filipos. Eu fui mandado embora em Tessalônica. Eu fui chutado de Verreia. Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio indo para Roma. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Agora você vai falar, todas as coisas que aconteceram no meu ministério contribuíram para o bem. Todas as circunstâncias. Apóstolo Paulo, como foi a fase do ministério de Paulo? Nós vimos aqui, mas ele era a mesma pessoa. Aleluia! Eu cheguei em Roma algemado. Você lembra quando você chegou? Como que nós chegamos? Eu cheguei em Roma algemado e preso. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas, essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em azar. Este homem que é você, que sou eu, nós não cremos em azar. Aleluia! Nós não cremos em azar. Aleluia! E dizer a ponta, eu estou sozinho. A menos que nós, como homens, somos sujeitos a pensar como o nosso próprio Jesus disse. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que momento que estava Jesus. Mas o seu interior, todos nós devemos que ter uma voz do interior e não ser desobedientes à voz do nosso interior, esse sentimento na alma. O diabo fala no nosso ouvido, mas nós devemos ouvir a voz de Deus em nossos corações. É o que fala, é o sentimento, é o controle de todas as coisas. De repente, Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas toda vida seja feita a tua vontade. Aleluia. Graças a Deus. Este homem não crê em sorte. Eu estou sem sorte. Este homem não tem medo de olho gordo. Este homem não tem superstição. Este homem sabe que é Deus que dirige o seu destino. É Deus que dirige os nossos passos. Deus sabe tudo. Ele escreve neste primeiro capítulo porque ele estava preso. Irmãos, quantas vezes nós não estamos presos? A igreja
foi encorajada através de você sendo preso. O apóstolo Paulo lá, prenderam o apóstolo Paulo. Aí a igreja pensou, agora acabou tudo. Prendeu o nosso apóstolo, prendeu o nosso líder. Nós não estamos livres de passar por esses momentos, circunstâncias. Mas lá na prisão, o apóstolo Paulo tinha convicção daquilo que ele tinha pregado. Ele tinha certeza do que ele tinha ensinado para o povo, daria condição para eles suportar, para eles vencer. Mas aquela hora ali, a igreja foi mais encorajada, sabendo que o seu líder estava lá naquela condição. Eles oravam mais. Por isso, irmãos, que os mais belos hinos, elas sempre foram escritas em momentos de tribulações. As maiores pregações foram tiradas em momentos de que você sentia que não tinha mais uma saída. Quantas vezes você está nesse sentimento de tristeza? Filhos em condições terríveis. Filhas em condições terríveis. Igrejas em condições terríveis. Você mesmo em condição terrível. Mas você tem que ir para a igreja sabendo que há um povo ali que precisa da sua força. Precisa ver em você alegria. Semblante alegre, disposição para ajudar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Aquela irmãzinha que está lá, sofrendo com o seu esposo, bêbado. Ela fala, eu vou para a igreja, eu vou falar com o meu pastor. Eu vou receber ali uma fé que vai me dar para ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida. Agora, será que o seu pastor não está na mesma condição? Passando por os mesmos problemas com famílias? Mas foi naquela hora que a igreja foi mais forte. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas lá na prisão, naquela condição, ele estava preso e ele evangelizou toda a guarda pessoal do imperador com 16 mil homens, soldados e membros do palácio de Nero, gente que vivia no palácio e que tinha influência do império. Quando Paulo estava preso, a mensagem da hora chegou lá. Ele não podia visitar as igrejas, estava amarrado naquela condição, estava preso ali. Ele não podia visitar mais as igrejas. Ele começava então a escrever cartas lá na prisão. Por isso que nós ouvimos aqui o pastor, às vezes o pastor não visita na casa de todos, mas ele está lá orando, intercedendo, sofrendo com a igreja. Carta da primeira prisão, lá na prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Isso é lá na prisão, o apóstolo Paulo escrevendo as cartas das igrejas. Se ele não tivesse preso, irmãos, nós não tínhamos em nossas mãos essas joias preciosas para a nossa alegria. Agora o falso evangelho quer tirar de você essa alegria. Falar que as cartas de Paulo ficou para o passado, anular a Bíblia, que o quintuplo de Efésios já não existe mais.